Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura previsões para o mês de outubro, para o signo de Escorpião. É leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo. E não tem problema, né? Se não for dessa vez, aí dá uma olhada nas outras leituras, nos outros signos, né? Que tu tem forte no mapa. Às vezes, ela também é atemporal, então pode chegar, né, num momento que ainda não está acontecendo, ou alguma coisa que já aconteceu há muito tempo, então você tem que adequar, né? Te inscreve se não é inscrito aí, curte, deixa teu hype se gostar, se ressoar, né? Tudo isso ajuda o canal a continuar crescendo, tá? Nós temos o Valeu Demais, quem quiser contribuir aí, fique à vontade, eu agradeço, e qualquer valor é bem-vindo sempre, tá? A promoção ainda está valendo, né? Porque não seria justo, né, terminar no dia 30 e eu só colocar as leituras depois disso. Então, para essa semana, né, ainda está valendo, tá? Eu ainda tenho alguns horários para até sexta-feira. É pouco horário, se quiser uma leitura particular, já pega o contato aqui e a gente pode fazer, tá? Vamos canalizar, vocês pensem aí a energia que vocês querem, as respostas que vocês querem, né? Algum conselho, um aconselhamento, uma luz. Às vezes a gente quer resolver um problema, eu faço muito isso. Às vezes eu faço uma pergunta e abro ali o YouTube e penso, o primeiro vídeo que aparecer, por favor, espiritualidade, que seja a resposta, né? Então, às vezes tu coloca ali, começa a olhar o título e vê. Esse título aí é o que eu estou procurando, é o que eu estou pensando, então eu vou assistir. Então, boa sorte, né, para quem está procurando aí alguma resposta. E vamos ver, né, qual é a energia. 7 de Pentáculos. Saiu para Libra, né? Em Libra saíram 2 cartas de Escorpião. Bastante água, então se você quiser dar uma olhada lá. 7 de Pentáculos, aqui de 8, 9 cartas, né? De 78. É muita coincidência, né? Que saia uma igual. E lá, como eu disse, né? Saiu bastante água lá, então um rei também de água, né? Então pode, né, ter alguma coisa. Aqui tem uma espera, tá? Eu tô esperando aqui uma colheita. E eu tô esperando, apesar de ser fogo aqui, eu tô esperando por muito tempo. Eu tô há muito tempo aqui, né? Eu fiz isso há um tempo atrás, esse planejamento, né? Esse plantio aqui, e eu fiquei aqui parado, né? O 2 de paus, né? Aquela expressão que a gente usa, né? Parado como um 2 de paus, esperando, tá? Uma colheita. Agora vamos ver o que é, se ela vem, se ela não vem. Sobre o que nós estamos falando aqui, tá bom? 2 de paus. Relacionamentos, né? Os amantes, e ele veio assim, tá? Não sei se eu coloco assim, ó. Os amantes, ele também fala de escolhas. E um 6 de Pentáculos. Parece, tá? Vamos colocar aqui como relacionamento, porque me veio aqui, né? Eu fiquei pensando, eu já ia dizer o 6 o 6 de nada, né? Os amantes, eles também representam escolhas, né? Dúvidas, né? Para que lado ir. Uma carta de Gêmeos, tá? Que não fala só de relacionamentos de amor, também fala de decisões, né? De escolhas. Só que quando saiu o 6 de Pentáculos, tá? Me veio, tá? Sim, me veio a situação seguinte. Eu estou há muito tempo esperando, tá?
um equilíbrio disso aqui, né? Que isso aqui seja recíproco, tá? Que ele me devolva mesmo que eu dou o que eu dou, né? Se a gente pensar, né, o relacionamento, aqui tem o equilíbrio, tá? São 2 6, né, gente? É como eu sempre dei o meu melhor, mas eu não recebi de volta na mesma medida, na mesma moeda. Tem aqui uma taróloga que fala, né, e que eu gosto muito, né? O 6 de pentáculos, ele é a mini balança, tá? Ele fala de, né, em alguns decks ele tem, né, o símbolo do infinito, né, do vai e volta, do que tudo que eu dou, eu recebo, ou deveria ser assim, mas como ele tá em bloqueio e tá com os 6, né, com os namorados, então está em desequilíbrio isso, tá? E eu estive muito tempo aqui esperando, tá? Que isso finalmente acontecesse, né? Que isso amadurecesse, tá? Que isso mudasse, né? Porque o amadurecimento não deixa de ser a mudança, né? Do estar verde por estar maduro, tá? Gente, eu vou longe aqui as cartas. Nossa. Então, o que mais a gente tem? O Cavaleiro de Pentáculos. Parece que está vindo, né? Mas o Cavaleiro de Pentáculos, ele demora bastante tempo, tá? Essa colheita aí, seja lá o que for, nós temos aqui que parece a minha parte da energia aqui, né? O que eu podia fazer aqui, eu fiz, né? Eu entreguei ali, né? Em relação, né, a esse plantio aqui, né? Porque os pentáculos, eles falam muito de estrutura, né? E se isso aqui, nós estamos falando de um relacionamento, que me parece, se isso aqui era um relacionamento, ele foi firme em algum momento, né? Ele foi sólido, ele existiu e ele se manteve, né? Mas em algum momento ele se desequilibrou, tá? O Cavaleiro de Pentáculos é o que vai entregar, né? Às vezes demora, às vezes leva muito tempo, mas ele vai chegar, tá? E nós, a carta seguinte aqui, confirmando, né, a nossa leitura, porque é uma carta de Escorpião, tá? Então, quando vem na mesa, né, ela tá falando de, né, talvez essa colheita, que essa espera, né, por esse voltar para o lugar, né, o que foi destruído. Tá? Me veio aqui muito, eu estou esperando que a outra parte agora comece a reconstruir, né? Eu fiz a minha parte aqui, como eu tinha dito, né? O fogo que me parece, eu fiz aqui, né? Eu investi a energia necessária, né? Para ter lá o 8, 9, o 10 de ouros, tá? Mas eu tô aqui sozinha, né? Esperando. E aqui, aonde existia um compartilhar aqui, tá em suspenso, né? Tá em bloqueio. Tá parado, ele não está em movimento, ele não tá andando. Porque é necessário que a outra parte, né, venha entregar, né? Talvez ali, ó, a primeira pedra para reconstruir essa torre que foi
é como não depende mais de mim, eu realmente não tenho mais o que fazer, porque tudo o que eu tinha que fazer eu fiz até o 7. Né? O 8 seria eu pegar isso aqui e transformar ele, né? Com dedicação, com muito trabalho, só que isso está bloqueado, eu dependo, né, de outra força, de outra energia para reconstruir isso. O que mais nós temos aqui? O que nós temos para ex-namorados? O 6 de Pentáculos. A Torre. 9 de Pentáculos. É interessante que eu estou esperando, porque para sair disso aqui, né? Eu não consigo sozinha, tá? Isso aqui seria, né? A materialização dessas coisas aqui. Lembrem, eu falei agora há pouco, né? Que o 7 foi o limite, né? Eu vim até aqui, eu plantei agora. O 8 seria pegar isso aqui e transformar, e eu não posso fazer isso, tá? E se eu não posso seguir para o 8, para o 9, menos ainda, tá? Também pode estar falando aqui de eu me dediquei, eu fiz tudo, eu não enxerguei que né, o que eu estava aqui produzindo, fazendo, não era o suficiente, né, porque daí nós saímos do 7 e vamos para o 6, a gente volta, né, eu achei que eu estava só aguardando, né, isso aqui se desenvolver sozinho, né, porque quando a gente chega num 7 de ouros, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora eu só tenho que esperar, né? E então, quando isso amadurecer, eu posso seguir em frente, mas isso ficou parado ali, né? E a outra energia, por que isso ficou parado? Porque a outra energia que tinha que vir entregar aqui, né, entregou o caos, né? O que tu esperava aqui não era o... lembrem, eu falei o 8, que viria depois, né? Aqui seria, né, o 8. Eu dei 7, eu fui até o 7 e esperava que o 8, né, fosse da outra força, da outra energia aqui, né? Para a gente juntos, então, seguir em frente. Mas não aconteceu, tá? Tudo ruiu, mas a torre, apesar de ser uma carta catastrófica, caos, né? E aqui causou o caos, né? É como o 2 de paus, ele me parece aqui que tu tá olhando pro lado errado, que tu não tá enxergando as coisas como elas realmente estavam acontecendo, né? Tava esperando uma coisa e acabou, né, ruindo tudo isso e o teu mundo que parecia, né, a tua colheita aqui, o teu sossego, o teu descanso, a tua conquista, tá? Que é o que o 9 de Pentáculos traria, ela não aconteceu e virou de cabeça para baixo. Só que a torre, apesar de trazer o caos, né, a destruição de tudo aquilo, né, que estava, né, que tu não estava enxergando ali, tá? Segunda vez que as cartas tentam escapar da minha mão. Que tu não estava enxergando ali, tá? Me parece que foi necessário essa destruição aqui para que tu conseguisse seguir em frente, né? Para que tu recomeçasse, né? A torre fala disso. Aí a mão de Deus é uma coisa inevitável que foi necessária para que tu conseguisse passar adiante. Só que para te recomeçar, porque aquela estrutura ela já não era, né? Aquilo que tu via, aquilo que tu imaginava, né? Aqui, tá? Então, só que
além dela te virar de cabeça para baixo aqui, né? Destruir todas as tuas expectativas em relação a isso, que eram falsas, né? Porque nós temos em bloqueio ali o equilíbrio dessa relação aqui, tá? Tu esperando aqui que outra pessoa, e esperando há muito tempo que outra pessoa venha te entregar aqui, né? O tijolinho ali pra gente conseguir seguir adiante. Tu não tá conseguindo sozinha, tá? Nós temos um 8 de paus. Um 8 de paus. Vou pedir mais uma, porque esse 8 de paus ficou meio... Tá? Veio muito rápido, né? Isso aqui foi uma coisa que é meio que... Tá? Veio com muita força, com muita... o 8 normalmente de paus, ele vem com uma energia mais positiva, tá? De coisas boas chegando, coisas acontecendo, coisas finalmente acontecendo, né? Mas aqui nesse contexto aqui, né? Eu falei bastante aqui, por alguma razão, do 8 de pentáculos, né? Que até ele estaria aqui, né? Seria o passo seguinte. E tu estava esperando, né? Que esse outro pentáculo aí fosse entregue, né? Fosse acoplado aqui nessa situação aqui e tal. Mas o que veio foi um 8 de paus, né? Um 8 de fogo. Ele veio queimando tudo, né? Colocando tudo, né, à prova. Parece que muita coisa veio à tona, muita coisa veio à luz, tá? Então, olha, gente, aqui me veio outra situação que pode servir para uma ou duas pessoas, tá? Pode ter havido aqui, tá? Algumas coisas que... aqui ele tem um globo ali, né? A Terra, o mundo nas mãos, tá? E aqui ele tem um pentáculo. A impressão que eu tenho é que o que era visto antes era uma coisa, tá? E algum... Não sei, alguma coisa, tá? Está surgindo, está aparecendo aqui, porque nós temos ali, né, o fogo. Então, parece que alguma coisa está vindo à luz em relação a algumas coisas que aconteceram, né? Talvez essa notícia venha agora, e como eu disse, tá, gente? Isso aqui é só um toquezinho fora tá? De toda aquela outra história, né? Que eu estava contando até agora, tá? Mas para alguém pode servir. Tinha alguma coisa aqui que não era sabida e que agora está vindo, agora está se esclarecendo. Ele está na noite ali, mas tem luz ali, tá? Então está se esclarecendo em relação a coisas que aconteceram aqui, uma parceria, tá? Pode ser, que desequilibrou, né? Isso aqui, sem dúvida, é um desequilíbrio, tá? Alguma coisa que aconteceu aqui que tirou, né, tudo do prumo, do seu lugar. E isso agora está vindo, agora isso vai ser mostrado, né? Ele está mostrando aqui. Né? Aqui na noite, no escuro, é como se ele estivesse sabendo aqui o que aconteceu, tá? E agora ele vem a trazer, né? Ele, cavaleiro, né? Energia. Essa energia venha dizer, olha, o que eu descobri em relação a isso, tá? A princípio, isso vai ser muito... vai chacoalhar as estruturas, tá? Mas também, tá? Vai mudar muita coisa aqui, né? Vai trazer luz aqui, tá?
E porque eu recebi aqui um pajem de paus, e ele veio assim também. E daí me veio na cabeça que vão vir, são tantas informações, tantas coisas, que eu não vou saber nem como agir em relação a isso, né? Isso explica tanta coisa que aconteceu, isso explica tanta confusão, né? Isso aqui virou o meu mundo de cabeça para baixo, tá? E isso aqui tá explicando, tá? É uma situação e eu não tô sabendo nem lidar com isso. Talvez o fogo fala muito de intuição, né? Aqui tem um pajem de paus, então é aquela inocência, né? Só aquela vontade e um 8 de paus aqui, tá? Ele fala de muitas coisas, né? Acontecendo ao mesmo tempo e que eu não sei lidar, tá? Talvez isso fosse mais claro, né? Se eu tivesse prestado mais atenção, né? Porque aqui eu tenho um pajem ainda como bloqueio, então eu nem pensei, eu não vi. Tava tudo ali, mas eu não vi, tá? É uma situação para servir para 2, 3 pessoas, tá? Voltando, tá? O que me foi entregue aqui, né? Me destruiu aqui e eu não consegui seguir adiante, tá? Mas, com o pajem, parece que a espiritualidade, porque o fogo fala de espiritualidade, nós temos bastante aqui, né? Nós temos aqui, em fogo, nós temos 2, 10, 11, né? Aqui o pajem ele traz ali, aqui tem 2 e aqui tem 8. 11 é o equilíbrio, né? A carta de Libra, justiça. Também pode estar falando aqui de justiça divina, que apesar de pode ter havido forças externas aqui, né? Então, a justiça divina vem agora trazer, tá? A resolução disso, né? Pode estar falando de justiça só né? Eu mereço isso, tá? Eu mereço reconstruir isso aqui, né? Sair dessa posição aqui, né? Porque nós falávamos muito de desequilíbrio aqui, tá? E o fogo, ele traz, né? Apesar de ele também está em desequilíbrio, né? Aqui. Mas o pajem, ele é ainda uma criança, né? Ele está em maturação, digamos assim. Então, apesar de tu olhar aqui para essa situação e pensar o que eu quero, o que eu espero, né? Apesar de não enxergar aqui, tá? Era o que eu ia falar, e nós temos aqui um 2, tá? Um 9 de paus, 8 e o paus ali, 9 de paus, que eu passei por tanta coisa que agora eu já nem sei mais, né? Se acabou mesmo, né? Porque ali ela tem um monte de varinha no chão, mas ela continua em estado de alerta. Eu estou esperando ser atacada ainda. Eu não acredito que terminou, tá? Então, era exatamente disso que eu ia falar. Aconteceu tanta coisa que entre o que eu esperava, né? E o que eu recebi, que agora, mesmo o que estão querendo me entregar, o que estão querendo me dar, eu ainda tenho, sabe, um receio, né? Eu não tô conseguindo recomeçar, né? Porque o pajem, ele quer mostrar um serviço para virar um cavaleiro, tá? Eu esperei aquilo né, que eu plantei ali, que eu merecia receber, tá? E só que o que veio foi meio caótico aqui, né? Meio bastante. E o 8 de paus diz, tá, mas agora, né? Isso tudo, ali vem um furacão. Então, o furacão passa,
Ele termina, né? E vai te dar, apesar de tu não estar enxergando isso, tá? Apesar de tu estar aqui numa situação de eu só, né? Tudo o que veio no meu caminho, que foi para me atacar, foi para me ferir, então agora eu já nem sei mais, né? Da onde, o que eu posso esperar da situação. Apesar disso, de tu não estar acreditando, é por isso que ele veio invertido, é uma oportunidade, né? O pajem, eu gosto de dizer que os pagens para mim, né, na minha visão, assim, de leitura, os pagens, eles me lembram o louco com o as daquele elemento. Então, um louco com a energia do fogo, né, é começar de novo com muita força, com muita vontade, com muito desejo de realizar aquilo. Então, seria uma coisa muito positiva, que muito boa, tá? E a espiritualidade, né, como os paus, eles são, né, também a energia divina, né, de te impulsionar, de te ajudar, de te proteger, de estar ali contigo, tá? Eu acho que é isso aí, gente, tá? A mensagem é, né, apesar de tudo, tá? Essas novas oportunidades aí, porque o 8 vai falar disso, né? De um monte de coisa chegando, tá? Ao mesmo tempo. Não desanima, não desacredita nessa nova possibilidade, tá? Não sei, né, do que pode ser um trabalho aqui, né? Uma parceria de trabalho, pode ser ter perdido aqui um trabalho, ter tentado alguma coisa, né? Mas não desiste. O fogo, né? Tem essa. O fogo, apesar dele queimar muito rápido e ter aquela coisa de ele pode se apagar, né? Se eu não controlar ele, se eu não tentar controlar aquilo ali, ou ele pode, né? Queimar tudo. Ele também ele se mantém, né, durante todo o percurso, né, do arcano, né, dos arcanos menores, do elemento. Ele é aquela energia que começa e termina, tá? Então, mesmo se deu uma desanimada aqui, né, parece que está tudo perdido, né, aqui essa carta aqui é de descanso, é de, eu conquistei tudo o que eu planejei, o que eu cuidei, o que eu nutri, e agora eu conquistei, eu materializei, tá? Ela está exatamente ao contrário. E aqui pode estar dizendo, a torre veio para mudar as coisas, não para te desistir delas. Né? Veio para te dar uma oportunidade de enxergar as coisas como elas são, tá? E transformar a teu favor. Né? Nós temos aqui uma carta do signo de Escorpião, então é muito confirmação, né? Quando acontece, sim, dos arcanos maiores saírem no jogo da gente, né? Sendo do nosso signo. É muito... Isso aqui é para ti mesmo, estava guardado para ti, estava reservado para ti. Aqui tem espiritualidade. E aqui também. Não era para desistir, era para mudar a rota. Tá? Talvez, se isso não tivesse acontecido, tu estaria descansando num lugar que poderia ruir a qualquer momento. Então, não é para descansar, não é para desistir de conquistar aquilo que tu quer. Tá? Não permita que as experiências que foram ruins tirem a tua vontade de seguir em frente. Tá? A tua força para começar de novo, né? Não importa quantas vezes, mas aqui me parece que o que vem não é um começo, tá? É um da onde parou, com algumas mudanças, né? É uma coisa refeita, reconstruída a partir, né, do que se tinha, tá? Então não é nem não, eu vou zerar, né? Não é o louco, não é o louco, o mago, né? Que são aquelas cartas, não é o mundo
que é o fim de um ciclo, não veio a morte também, que seria o fim de um ciclo para recomeçar. Não, é começar, é voltar, tá? Da onde se parou. Né? O 8 ele fala disso, né? E são 8 paus, então é bastante fogo para seguir, né? Da onde tu parou, tá? Da onde isso é engraçado isso, né? Porque isso tem muito de escorpião, né? O contrário, né? No caso, tem muito de escorpião, daquela coisa de eu vou tão profundamente nos meus sentimentos, né? Eu falo por experiência própria, que eu mergulho tão fundo naquilo que eu sinto, naquilo que eu senti em relação a determinada situação, que quando eu volto, né, eu não quero mais aquilo, né? Então, o escorpiano é assim, tá? Nós, escorpianos, né, somos essa coisa de tudo ou nada, né? E o nada é o virar as costas para essa situação assim que eu emergi, né? Desse fundo aí, né? De emoção e tal, que eu estou vivendo. Gente, a mensagem aqui é exatamente não faça isso, tá? Quando tu emergir, segue da onde tu parou. Dá uma nova oportunidade para isso que tu não está cogitando aqui, né? É exatamente esse o bloqueio, tá? O bloqueio tá, eu vou aqui, né? Eu vou partir aqui, né, do 8, e daí com mais um aqui, então eu tô no 9, eu já tô naquela, né, nessa situação aqui de, bom, eu já sei o que, né, o meu, olha aí, o 5 de copas, o louco, ó, veio o louco, né, que eu falei. O 5 de copas é aquela coisa, não, eu mergulhei já nisso, né, eu não consigo ver, né, outra possibilidade, tá? Se não, simplesmente começar de novo, tá? E eu acho que a mensagem é exatamente essa, tá? É ter força para partir da onde, né? Da onde tu deixou. Isso aqui foi um recorte na tua história, né? Pensa que aqui, ó, o que tu esperou muito tempo pode estar chegando agora, tá? Vamos colocar, né, essa outra possibilidade. O que tu esperou tanto tempo está chegando agora com muita força, com muita energia. São coisas muito boas que vão te proporcionar, como eu disse, não é o louco, né? Não é começar tudo de novo. O pajem, ele já passou pelos 10 ali. Ele é da corte, ele já está em outro nível. Ele já está melhorado, né? Como eu falei, é o louco que quer começar aquilo ali, mas com aquele elemento, quer dizer, ele já trouxe todo os 10 arcanos menores, né? Do elemento fogo. Então, eu já estou no meio do caminho ali, tá? E eu estou olhando para trás, né? Eu estou olhando para ver onde é que eu tinha parado mesmo, onde é que era interessante para mim ali, né? Antes do caos acontecer, tá? Então, é seguir de determinado ponto aqui, né? E essa carta de bloqueio, ela diz que nós, né? Os escorpianos não estão querendo, tá? Essa parte aqui, e talvez ela seja necessária, né? Talvez não, né? Tá bastante aqui, tá? Tá bastante. Parece que para sair dessa torre aqui, tu tem que movimentar, né? Acionar essa energia de fogo. Porque senão vai ficar ali, né? Ó, vai ficar ali no meio daquele turbilhão ali, parado ali, tá? Sem conseguir seguir adiante, sem conseguir colher aquilo, né? Receber, sem descanso. Isso seria o descanso, tá? Isso aqui não tem descanso. Eu vou ficar ali, sempre ali, lutando contra aquilo ali, tá? Porque eu não quero recomeçar. Gente, já tá 35 minutos, tá? Muito obrigada, tá? E até mais.